Queridos irmãos, Nosso Senhor hoje nos excita à oração. Ele quer reavivar em nossa alma a fé na oração. Ele nos estimula a rezar de uma maneira imperiosa, ou seja, dando-nos uma ordem: pedi e dar-se-vos-á. Pedi. No Salmo 2, Deus diz ao Messias, é um diálogo que Davi escuta entre o pai e o filho. O versículo 1 diz: disse Yahvé ao meu Adonai. Disse Deus ao meu Senhor. E este meu Senhor, Jesus explica depois no Evangelho, é o Messias, ou seja, é Ele. Portanto, Davi está contemplando um diálogo entre o pai e o filho. E nesse diálogo entre o pai e o filho, o pai diz ao filho: pedi. Pedi. Pedi-me e em resposta eu te darei todos os povos. E agora é o filho que se dirige a nós e diz: pedi. Pedi e dar-se-vos-á. Houve um tempo atrás em que algumas pessoas de tendência racionalista começaram a pregar que nós não deveríamos fazer orações de súplica. Porque, como disse Jesus ao ensinar o Pai Nosso, no próprio capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, agora nós estamos no 7, o próprio Pai conhece aquilo que vós precisais muito antes que lhe o peçais. Então diziam eles: não faça oração de petição, a nossa oração tem que ser apenas uma oração de louvor, uma oração de adoração, uma oração de ação de graças, mas nunca de súplica. Parece um argumento muito forte, porque inclusive ele carrega algo de desinteresse, desapego. Eu não quero pedir, eu quero aceitar aquilo que vem, então eu não quero me preocupar com nada disso. Só que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. É um mandamento. Portanto, nós temos que pedir. E isso muitas vezes nós não percebemos, que nós não fazemos. Em que sentido? No sentido de que as pessoas reclamam. Por exemplo, elas dizem: padre, eu estou sem vontade de rezar. Eu digo: mas você pediu a Deus a vontade de rezar? Poxa, não, é boa ideia. Padre, eu estou com uma preguiça de fazer uma vigília, de ler a palavra. Tá bom, você pediu a Deus a graça de ler a palavra, a graça de fazer uma vigília? Não. Padre, eu estou enfrentando uma tentação com esse pecado aqui que está vindo para mim, uma fome de pecar. Você já pediu para Deus para Ele te livrar dessa tentação? Você já transformou isso numa jaculatória que você está pedindo todo dia?
Não. Quem não pede não recebe, é simples. Eu fiquei muito impressionado quando eu era seminarista e li o diário espiritual do Papa São João XXIII. E ali ele contava que desde os tempos de jovem até a sua morte, ele sempre dedicava a primeira dezena do terço a rezar pedindo a Deus a virtude da castidade. E por isso ele nunca ofendeu a Deus nessa matéria. Por quê? Ele pedia. Mas Jesus diz: batei, e a porta vos será aberta. Batei e abrir-se-vos-á. Esse bater é o quê? Os primeiros cristãos, no primeiro milênio, interpretavam esse bater como pedir a Deus o entendimento da Sagrada Escritura. No livro do Apocalipse, o anjo mostra a João o livro selado. E apenas o Cordeiro é que abre os selos do livro. Só ele é digno de abrir os selos e de dar o significado daquilo que está contido no livro. Do mesmo jeito que Jesus abriu o entendimento dos discípulos depois que eles voltaram de Emaús, para que eles entendessem que a lei, os profetas e os salmos falavam a respeito dele, ou do mesmo jeito que o diácono Filipe, partindo de um versículo do primeiro capítulo de Isaías, anunciou Jesus para o eunuco da rainha de Candace. Nós precisamos que Deus abra o nosso entendimento, para que nós compreendamos a sua palavra. Batei e abrir-se-vos-á, ou seja, medite, 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 leia, aprenda a ler, aprenda a ouvir Deus falando. Buscai e achareis. Ou seja, nós temos que buscar a Deus através da perseverança na oração, para que nós possamos encontrar. Esse buscar fala do dom da fé. Nós recebemos o nosso batismo, mas nós precisamos cogitar sobre a fé, buscar o sentido. Então nós encontramos. Santo Anselmo dizia: fides querems intellectum, ou seja, a fé requer a inteligência. E quando nós buscamos o sentido sob a luz do Espírito Santo, Deus nos abre. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, se lhe abrirá. E Jesus diz na sequência que isso não será frustrado. Ele diz que se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dos céus dará coisas boas a quem lhe pedir. Porque se vós que sois maus, se o filho pede um pão, você não dá para ele uma pedra. Se o filho pede um peixe, você não dá um escorpião. Por que o Pai não vai atender a oração de vocês pedindo coisas boas? Se vocês pedirem coisas boas, se vocês pedirem aquilo que é bom, perfeito, agradável, Ele sempre vai dar. Essa oração é infalível. Se você pede: Deus, aumenta a minha fé, eu quero amar mais, me dá graça, me dá conhecimento, me dá mais santidade, me ajuda a cumprir a tua vontade, me faz um homem de oração, me enche da tua palavra, cria em mim um coração puro. Quando a nossa oração versa sobre essas coisas, sempre ela é ouvida, sempre. Quando é que a oração não é ouvida? A oração não é ouvida quando nós não pedimos
coisas boas. Então, por exemplo, se você pede a Deus algo que não será bom para você, Ele não te dará. Me lembro de uma moça que uma vez estava agoniada porque o noivo desfez o noivado com ela dias antes do casamento. Então ela ficou em pânico e veio falar comigo. Eu já tinha conhecido o noivo e vi que ele tinha um jeito de doido, mas não quis falar nada por educação, fiquei na minha. Quando ela me contou aquilo, eu pensei, eu acho que Deus está dando um livramento para ela. Depois, muito tempo depois, se confirmou. O rapaz era doido de pedra, mas ela estava querendo rezar para segurar aquilo. Ou seja, se nós pedimos coisas boas, realmente boas, Deus sempre nos dará. Mas se nós as não pedirmos, se nós pedirmos para Deus algo ruim, é como uma criança que pede para o pai uma agulha, que pede uma faca, que pede uma tesoura. O pai não dá, por mais que ele chore, porque ele vai fazer mal a si mesmo com aquele objeto. Ora, a primeira leitura é tão linda do livro de Esther. O livro de Esther é um livro fantástico e mostra isso na prática. Esther rezando a Deus para que a capacite a falar com o rei Assuero. E ela diz para Deus: coloque em minha boca um discurso atraente. É bonito isso, porque muitas vezes nós temos uma imagem pagã de Deus, então nós achamos que para Deus nos atender, nós temos que fazer um monte de coisas, mostrar serviço, nos arrebentar, quando na verdade nós somos filhos, e um filho sempre é atraente aos olhos do pai. O pedido de um filho, a súplica de um filho, sempre causa sobre o coração do pai amor, desejo de correspondência. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus nos tornou agradáveis a Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós, nós nos tornamos agradáveis, a tal ponto que São Paulo diz que nele nós nos tornamos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Então não precisamos ter medo de nos aproximarmos do Pai. Na Santa Missa o sacerdote diz: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, audemus dicere. Ou seja, nós podemos tratar a Deus com a ousadia de filhos, e Ele se agrada de ouvir as nossas orações. Que bonito pensarmos isso, que Ele tem prazer de nos ver rezando, que Ele gosta que nós falemos com Ele, que Ele quer nos dar ouvidos, que Ele quer nos escutar. Ele está à nossa disposição. Ele não está impacientemente nos escutando como quem diz: despacha logo esse assunto, que eu não te aguento mais. Não. Nós podemos ousar, porque de fato, o sangue de Jesus nos fez atraentes para Deus. O Pai ama estar conosco. Ele quer nos escutar. E nós não podemos nos sentir repulsivos à presença dEle. Pelo contrário, nós temos que nos sentir como filhos em Cristo, atraentes.
a quem de fato o Pai quer escutar. Que isso, portanto, aumente a nossa fé na oração e tire de nós o desalento. Quando nós dizemos, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu rezo e não sinto nada, parece que nada está acontecendo comigo. São ilusões da nossa sensibilidade. Deus sempre nos escuta. Ele é o nosso Pai. E Ele sempre nos dará aquilo que nós precisarmos, de acordo com o nosso verdadeiro bem, que Ele conhece muito melhor do que todos nós.